Olá, queridos amigos, que saudade, hein? Graças a Deus, tivemos essa iniciativa de retornar os trabalhos online para aqueles que, por estarem no grupo de risco ou por não estarem ainda seguros, né, para irem até a nossa casa, nós resolvemos, pensando em você, voltar os trabalhos online, tá bom? E os trabalhos da casa continuam para quem pode ir até lá. E vocês ouviram a música pertinente ao assunto, né? Reforma íntima. E agora nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a espiritualidade amiga que possa nos abençoar para que possamos levar a vocês aquilo que é o mais importante e que vocês possam compreender com profundidade a lição da noite de hoje e colocar em prática no dia a dia, que é o mais importante. Então, reforma íntima. Sobre a reforma íntima, nós precisamos refletir principalmente sobre como começar a reforma. Então vamos relembrar dois casos narrados pelo evangelista Humberto de Campos, lá no plano espiritual. O primeiro caso que ele nos fala de armadilhas, né, que nós caímos nas reformas íntimas. Então é o apóstolo desconhecido, né, praticamente, que muito pouco se falava, que é de Bartolomeu. Foi um trabalhador dedicado, muito destacado, apesar de ser menos falado, né? Nós quase não ouvimos falar de Bartolomeu, mas ele era muito destacado no meio deles, porque sempre que possível ele acompanhava o Cristo, né? E auxiliava Jesus, auxiliava bastante com o seu espírito pacificador e a alma sensível. Mas Bartolomeu, ele sofria ele tinha uma grande dificuldade, e isso é muito importante nós colocarmos aqui para vocês. E coisas mais ou menos que acontecem na humanidade toda, certo? Na humanidade toda nós vemos um medo generalizado, nós vemos as pessoas falando que parece que o mal vai triunfar para sempre, e isso leva as pessoas a um pessimismo perigoso, certo? Então ele era portador de uma profunda tristeza, uma melancolia, uma desilusão. Embora ele ouvisse as palavras do mestre, tocadas sempre de uma ternura, de uma lucidez maravilhosa, quando ele olhava para si, né, e quando ele olhava para fora, vendo o comportamento das pessoas, nos menores gestos, a ingratidão, a maldade. Imagina se fosse nos dias atuais, né, com toda a mídia, tudo sensacionalista, colocando, às vezes até aumentando em exagero, né? Então, ele via isso aí, então ele ficava vencido por uma desilusão, chegando a pensar que o mal sempre venceria. Então, uma das primeiras lições é essa: não achar que a maldade está globalizada. Não se desiludir, acreditar não só da boca para fora, mas acreditar do fundo do coração, acreditar na alma que o bem vai triunfar, e vai triunfar. Evitar de ficar assistindo esses jornais sensacionalistas, trágicos, que expõem as mazelas do ser humano, né? As chagas da humanidade assim, estampada. E isso aguça a ira das pessoas e fazem com que as pessoas esqueçam o que Jesus recomendou, né? Que foi sempre o perdão e ao amor, tá? Então, gente, nós temos 6 caminhos para olhar, que são 6 direções a tomar, que vai nos ajudar bastante. Então, vai ser mostrado para vocês o vídeo, né? Que não se esqueça que todos os dias de olhar em 6 direções. A primeira delas é olhar para frente. Então tá aí a imagem para vocês, certo? Para saber para onde você está indo e planejar com antecedência. Porque o planejamento é uma coisa importante para que as coisas possam dar certo. Nós precisamos nos planejar, né?
Então uma reforma, seja numa casa, seja num cômodo, seja num grupo espírita, sobretudo do nosso interior, nos pede em primeiro momento a fé e o planejamento também, certo? Porque Emmanuel, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, nos diz que somos, que nós somos o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós. Então olha que coisa maravilhosa, não é pouca coisa, não é pouca coisa. Dentro de nós existem sementes divinas que irão germinar e frutificar. Sem essa percepção de divindade, sem a certeza de que somos imortais, esse será o sentimento de alguém tristonho e desalentado, como aconteceu com Bartolomeu. Na seara de Jesus, gente, não há lugar para tristeza, não há lugar para andar de cabeça baixa, é local para se caminhar com bom senso, com cuidado, com disciplina, mas com alegria, com fé e com esperança. Já pararam para pensar? Muitas pessoas pensam assim, por que Deus não transforma o mundo de vez, num golpe só, para um mundo de felicidade, um mundo feliz? E olha que ainda nós temos que passar para um mundo de regeneração, Nós estamos nas expiações e provas. E as pessoas falam, poxa, por que não passa para o mundo feliz de uma vez por todas? E naqueles programas de TV, principalmente em programas de Miss, vocês já repararam que o apresentador chega e pergunta para as finalistas lá, o que você faria se você tivesse um poder nas mãos? O que as pessoas falam quase sempre? Acabaria com a guerra, acabaria com a dor, acabaria com o sofrimento, o amor venceria, terminaria com o ódio. E aí, gente, vocês já perceberam que quando nós falamos isso, nós estamos dando uma demonstração muito grande de que nós poderíamos fazer aquilo que Deus não sabe fazer, ou não faz, ou não tem coragem, ou não tem vontade para fazer? É uma coisa interessante, ninguém pensa nisso. Mas nós falamos, por quê? Porque está na gente querer as coisas, mas não basta querer, é preciso fazer acontecer na prática do dia a dia, na transformação interior. Então, Deus não teria esse poder? Falta-lhe vontade? Claro, quem conhece as luzes da doutrina espírita não pode dar uma resposta positiva a nenhuma dessas indagações. Claro que não lhe falta poder, porque Deus é onipotente, Ele pode tudo. Não lhe falta inteligência, porque Deus é a inteligência suprema. Não lhe falta vontade, porque Deus é a fonte do bem, é a fonte do amor, é a fonte da bondade, é a fonte da verdade. Então, o segundo lugar, o lado que nós temos que olhar, a direção, quer dizer, é olhar para trás, para lembrar de onde você veio e evitar os erros do passado. Não é para remoer o passado, você vai ficar olhando para trás sofrendo. Não, que eu fiz, meu Deus, não. Eu fiz, eu errei, estou em caminho evolutivo, eu estou em aprendizado, então eu vou olhar para trás para não repetir os erros. Isso em vários pontos da vida vale, viu? Em vários lugares. Então, gente, nós ficamos a analisar, será que o erro de nós nos modificarmos não está na metodologia? Será que o erro não está na maneira como nós, seres humanos, temos de resolver as coisas? Pois bem, Humberto de Campos diz que Deus utiliza o tempo, e não a violência. O maior erro que nós podemos cometer é lidar o mal com o mal. É usar os mesmos instrumentos do mal, porque a maldade não se curva diante da maldade. A violência, nós sabemos que gera mais violência. O mal só se curva diante do bem. É da lei. E assim isso demanda tempo. Não adianta querer as coisas imediatas. Portanto, a maneira de Deus extirpar o mal do mundo, extirpar o mal de nós mesmos, é através do tempo, vivendo, sofrendo, experimentando, amadurecendo, vamos nos reformando interiormente. Tá bom? Continuando. Vocês imaginem se tudo aquilo que nós pedimos quando nós tínhamos 18 anos tivesse sido atendido. Você já pensou?
Existe um escritor famoso, que eu não me recordo o nome, começa com Oscar, é um nome assim, mas eu não lembro o nome dele. Que ele fala, né, que se você quiser destruir uma pessoa, dê a ela tudo o que ela quer. Você destrói. Até os pais destroem as crianças quando eles dão tudo para as crianças. E a criança acha que a vida vai lhe dar tudo e não dá nada. Nós temos que ir atrás, correr atrás e buscar. Tá? Então, o que era mais valoroso quando eu tinha 18 anos, agora com 50, com 60, com 70, não é mais. Não é mais. Tá? Outra direção que nós devemos olhar sempre, para baixo. Não nesse sentido baixo, sem abaixar a cabeça, mas sim para baixo no sentido para se certificar de que você não está pisando nas outras pessoas e causando a sua ruína ao longo do caminho. Veja que interessante, a sua ruína, que é a ruína dele, e a sua ruína própria. Porque quando nós cometemos coisas erradas, quando nós pisamos nas pessoas, para subir ou para caminhar, nós cometemos desatinos e o tempo vai nos cobrar, vai nos trazer sofrimentos. Então, gente, o tempo vai burilando o nosso coração. O tempo vai transformando as pessoas. E o tempo conta com uma maravilhosa educadora. Quem é essa educadora? É uma professora que não tem uma cara muito bonita, tá? Não tem, mas ela é muito competente. Essa professora chama-se Dor, né? A dor, ela nos torna, por incrível que pareça, humanos. Porque nós começamos a desabrochar outros sentimentos, né? Todas as ilusões de grandeza cedem quando chega a dor. E a dor, mais ou menos, quase sempre, nos nivela. Somos quase todos iguais na dor. Os métodos de Deus são diferentes dos nossos. Deus educa, né? Com o tempo, através dos tempos, nos anos que se passam para o nosso amadurecimento, nas vidas sucessivas, uma após a outra, nós vamos nos amadurecendo e vamos chegar lá. Então é preciso muito cuidado para não cair na armadilha do apóstolo Bartolomeu. Se você deseja reformar-se interiormente, não se permita o desânimo e a tristeza, a dúvida, né? É porta aberta, gente, à depressão. Porque a depressão, ela causa isso, tristeza, insegurança, você acha que não vai dar nada mais certo, você cai num abismo muito, muito perigoso. E tem o segundo caso também, que é o caso da armadilha do apóstolo Simão Pedro, né? Que pela idade que ele tinha, a experiência de vida, ele era naturalmente um líder, né? Seria e foi, né, o alicerce de Jesus após a sua partida. Porém, quando Jesus reúne os apóstolos, né, para esclarecer os desafios que o guardavam, Simão Pedro cai na segunda armadilha, né? Porque ele demonstra desconhecer os seus próprios limites, sua fraqueza quando diz: Senhor, não importa o que acontecer, eu sempre estarei do seu lado. Jesus olhou para ele e pensou: será? Será, Simão? Será? Porque o trabalho do Simão só iria começar após o desencarne de Jesus, né? Após a crucificação. Naquela época existia, né, diferente dos dias atuais, porque pelo menos aqui na capital, né, o dia começa quando os carros começam a passar na marginal, né? E tem dias que nem vem o dia, que ele já começou de madrugada mesmo, nas primeiras horas, principalmente quem mora perto da marginal como eu, né? Não para. Mas antigamente o dia começava como? Que as pessoas falavam, né? Começava quando o galo cantava, não é isso? Então Jesus usa essa linguagem simbólica e diz: antes que o dia comece, que dia é esse? Que dia que é esse que Jesus se referia a Simão? Antes que o dia comece, antes que comece o dia do seu apostolado, né? Antes que esse dia comece, você terá me negado
3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então veja só, não é? Nem começou, ele já estava negando. Simão Pedro ficou espantado com isso, aquela cara de espanto, né? Que ele negava, né? Não queria saber, e depois ele caiu em si. Eis a segunda armadilha. Reforma íntima, pessoal, pressupõe autoconhecimento. Isso é importante. Conhecer-se é saber quais são as nossas forças, as nossas virtudes, mas também as nossas limitações. Até onde podemos ir, até onde suportaremos, até onde o outro tem papel importante na nossa vida, na minha vida. O outro. Isso é interessante. Sempre o outro é o semelhante. Então vamos a mais uma direção, acho que é a quarta, se não me engano, para os lados, olhar para os lados, para ver quem está lá para apoiá-lo e quem precisa do seu apoio. Então é isso, nós precisamos apoiar e sermos apoiados. Geralmente, aquilo que nos falta sobra naqueles que nos acompanham, mas nem sempre somos capazes de reconhecer o valor das pessoas que possuem aquilo que nos faltam. Então, nós podemos dar um exemplo, tá? As pessoas que são muito realizadoras, dinâmicas, ativas, algumas vezes elas têm pouca reflexão. Por outro lado, existem pessoas que são muito reflexivas, né? Que pensam muito, que planejam muito, mas têm pouca força de ação. Então Deus coloca um do lado do outro, aquele que reflete muito e aquele que faz muito, para que aquele que faz muito aprenda a refletir e aquele que reflete muito aprenda a fazer. Mas não é para que um aprenda com o outro, não é para que um comece a ver o defeito dos outros, e é isso que nós vemos. Vemos só o defeito dos outros, nós não queremos aprender com os outros. Então é isso que acontece. Acontece o inverso, né? Nós queremos nos reformar, mas em vez de nós nos reformarmos, nós tentamos reformar os outros. Já perceberam? Então, reformar os outros seria mais ou menos a parábola do cisco no olho, né? E a trave. Nós enxergamos um cisco no olho dos outros, mas não enxergamos uma trave enorme que existe no nosso, né? Então Deus nos coloca juntos para nós aprendermos. E qual a atitude inteligente e humilde que deveríamos tomar? É para que um observe e aprenda a valorizar as qualidades dos outros, para que nós possamos formar um grupo forte. Por isso que eram 12 apóstolos, e ainda Jesus colocou mais um, que foi o Paulo, né, apóstolo do gentil. Então ficaram em 13. Ambos, né, cada um com a sua característica, cada qual com o seu aspecto forte. Nós podemos nos identificar com algum deles, mas não desvalorizar o outro. Eu posso me identificar com João Evangelista, mas eu não vou desvalorizar Paulo de Tarso. Eu posso valorizar, né, o Bartolomeu, Paulo de Tarso, mas não vou desvalorizar o Bartolomeu. Então, nós estamos reunidos em agrupamentos que não foi por acaso. A sabedoria de Deus jamais nos colocou para cair de paraquedas em determinado lugar, seja essa família, no trabalho, no centro espírita. Como diria o padre Quevedo, cair de paraquedas, isso não existe. Não existe para Deus, certo? Tudo é feito com a maior transparência e a maior clareza e justiça. Essas são, portanto, as duas grandes armadilhas para quem inicia o processo da reforma íntima: desalento e tristeza. Então, Bartolomeu, falta de conhecimento, né? Desalento e tristeza seria Bartolomeu, e falta de conhecimento é o Simão Pedro. Que vem então a quinta imagem, que seria olhar para dentro, para você lembrar do quanto você precisa melhorar, certo? Que precisa se esforçar para ser um só, dentro e fora. Vocês estão vendo as imagens que vão passando aí. Ser um só dentro e fora, tá? Mas gostaria de dizer, qual o primeiro passo? E aqui nós recomendamos
nós lembramos da contribuição extraordinária da doutrina espírita para a reforma das criaturas, para a reforma interior. Há várias correntes de psicologia ensinando às pessoas os processos de transformação, ou aqueles que chamam de libertação, certo? Há várias correntes espiritualistas propondo a meditação, o autoconhecimento, o mergulho dentro de si, mas nós vamos pensar, o que vale mergulhar num oceano, descer 40 metros de profundidade, se você perder a direção, não é? Lá embaixo. Você sabe que você tem que subir, mas mergulhar não é difícil. O difícil é subir. E a pressão, né? Pressão do fundo do mar pode te causar um problema grave. A pressão do mundo aí fora causa-nos problemas graves. Então nós precisamos saber. Entrar numa floresta, explorar essa floresta não é tão difícil. Mas o difícil é sair dela sem ficar dando voltas, sem ficar andando em círculos. Nós fazemos isso, às vezes nós queremos ficar dando em círculo, em vez de seguir um caminho que vai nos trazer felicidade, em vez de nos reformarmos direto. Então, muitas correntes filosóficas, psicológicas, espiritualistas falam do autoconhecimento, falam da meditação, falam da autoajuda. Então, é uma imagem aqui bacana que eu peguei, a autoajuda é importante. Nós precisamos de nos ajudar também, mas não nos dão a bússola segura, nenhuma delas. Então, nós precisamos olhar qual é a sexta direção que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Para cima, para se lembrar que Deus está no controle e que cuida de tudo e de todos e que nos enviou um guia seguro, que é esse aqui, olha, Jesus de Nazaré, certo? Portanto, para nós espíritas, deve estar mais claro do que o sol. Quem deseja buscar o processo do autoconhecimento, da reforma íntima, deve ter como guia e modelo Jesus descrucificado. Por que descrucificado? Porque tem que ser na ação do dia a dia e não do culto exterior. Não adianta nós colocarmos ali que nós temos uma religião e querer que todo mundo veja se nós não praticamos aquilo que está no Evangelho. Porque o mais difícil quando você entra em contato com o seu defeito é não ser domado por um desânimo que te joga lá para baixo. Para analisar as nossas ações que precisam ser corrigidas, nós precisamos de um modelo. E esse modelo chama-se Evangelho de Jesus, na prática do dia a dia. Então, gente, nós estamos diante de uma pandemia, certo? Essa pandemia, ela veio por uma razão. Existe uma razão de nós estarmos sofrendo essa doença. Agora, se nós não dermos bola, se nós não modificarmos em nada, se nós continuarmos do mesmo jeito, certo? Como antes da pandemia, e isso aí não serviu para nada, nós continuaremos, sabe, vivendo, esperando dias melhores, né? Dias de paz, dias a mais, como diz a música, certo? E se nós realizarmos a reforma íntima tão desejada, nós estaremos fazendo o quê? Estaremos melhorando para termos dias melhores. Nós seremos melhores na dor, nós seremos melhores no amor, nós seremos melhores em tudo. Tudo. Obrigado, gente. Obrigado pela simpatia. Obrigado pela paciência. E obrigado por nós estarmos aqui mais uma vez reunidos. Até a próxima. Vamos ficar com a música, né? Valeu!